Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma palavra maravilhosa para a edificação das nossas vidas. Peço a você que curta o vídeo e deixe o like. Também peço que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Agora vamos para a palavra com o seguinte tema: onde há temor de Deus, há unidade, manifestação de milagres, curas e salvação de vidas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 11 diz assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O texto supracitado expressa as consequências práticas experimentadas pela igreja, após Deus disciplinar Ananias e Safira, sua esposa. Atos 5 de 1 a 10. Ambos foram mortos por Deus porque mentiram ao Espírito Santo. Ressalte-se que a dura, mas necessária, disciplina de Deus não provocou discórdias, indignação, divisão ou rebeldia nos membros da igreja. Antes, promoveu uma atitude de temor e compromisso com o Senhor que teve como consequências bênçãos sem medidas sobre toda a comunidade cristã. Vejamos o que nós, cristãos da pós-modernidade, devemos aprender com esse fato histórico que traz preciosas lições à igreja de todas as gerações. Primeiro, não devemos mentir ao Espírito Santo. Mas, de que forma mentimos ao Espírito do Senhor? Mentimos ao Espírito Santo quando somos infiéis nos dízimos e nas ofertas, mentimos ao Espírito da verdade quando comparecemos ao culto, mas a nossa atenção está voltada para o mundo, redes sociais, jogos de futebol, preocupações com trabalho e coisas dessa natureza, e mentimos ao Senhor quando não exercitamos os dons que recebemos do Espírito para a edificação da igreja, mentimos ao Espírito de Cristo quando somos vaidosos e desprezamos a oração, a palavra de Deus e os dons espirituais para confiarmos em nossos recursos naturais, formação acadêmica, dinheiro e bens materiais, mentimos ao Espírito quando maldizemos os nossos irmãos e lideranças da igreja. Mentimos quando damos desculpas para não comparecermos aos trabalhos da igreja, mentimos ao Espírito Santo quando queremos que as nossas preferências pessoais, e egoísmo, prevaleça sobre a vontade da maioria dos irmãos. A mentira, meus irmãos, obstrui o fluxo das bênçãos do Senhor para a sua igreja e traz como consequência trágica, a morte física e espiritual de seus membros. Segundo, devemos ter santo temor diante do Espírito de Deus. Jesus enviou o Espírito Santo para santificar, fortalecer e conduzir a igreja em unidade de propósito, para a glória do seu santo nome. A bendita habitação, um governo soberano, do Espírito na vida do cristão gera o verdadeiro temor a Deus que conduz à vitória, de tal forma que os homens contemplam as boas obras que realizamos no poder do Espírito Santo e glorificam ao Senhor. Ao contrário da mentira, o temor ao Espírito atrai para a comunidade cristã bênçãos sem medidas, pois onde há temor do Espírito, há comunhão na adoração e no serviço. Onde há temor ao Espírito Santo, há manifestação de milagres e feitos extraordinários, como curas de todos os enfermos, libertação dos atormentados por espíritos impuros e grande número de conversões de pecadores. Onde há temor do Senhor, há unidade de coração e propósitos na igreja. Todos caminham juntos com o fim de realizar as obras de Deus e suprir as necessidades de todos. Onde há temor a Deus, há respeito e obediência à liderança da igreja. Onde há temor a Deus, há paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diante dessa realidade bíblica, resta-nos fazer uma reflexão profunda e sincera. Até quando continuaremos mentindo ao Espírito Santo e vivendo como mortos diante de Deus? Deus tem chamado o seu povo para viver em santo temor em sua presença. Ele deseja realizar em nossas vidas todas as suas promessas e se manifestar poderosamente em nossas vidas e através das nossas vidas para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, abandonemos a mentira e o auto-engano, para nos consagrarmos ao santo temor a Deus, e todas essas bênçãos serão derramadas abundantemente sobre as nossas vidas, para a edificação da igreja e a glória de Deus.
Ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus sejam dadas toda a honra, glória e o louvor. Amém. Agradecemos a Deus e ao diácono Fred Pinheiro pela linda mensagem. Não esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Um abraço.